Boa noite, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um encontro semanal da série dos iniciais dos encontros. Hoje é o nosso nono encontro. E o tema de hoje, como a base astrológica é Gêmeos, né? Então, o tema de hoje é pautado em comunicação, passagem entre mundos, cura, o imortal com o mortal, e tendo um foco ainda no elemento ar. ah, Esse é o tema. E o que acontece do ponto de vista iógico para esse tema, não se tem muito o que discorrer, né? Quando falamos em cura através da prática do yoga não só como um meio de uma atividade física, mas do yoga como uma transformação de vida, como uma ferramenta de cura, porque ele é uma ferramenta de cura. Você, através da prática regular do yoga, inúmeros benefícios, como eu já disse aqui, sempre retorno a mencionar, os benefícios são inúmeros. Isso é algo que eu gosto de deixar bem claro. Então, do ponto de vista do yoga, se nós falarmos em comunicação, por exemplo, falamos da comunicação nós, da nossa mente com o nosso corpo, da nossa mente com o nosso corpo e o nosso espírito, né? Dessa comunhão através da comunicação entre os corpos. Através da prática do yoga, isso é possível, principalmente de um yoga clássico como o Hatha Yoga, que é a minha especialidade. O Hatha Yoga ele propicia isso, porque a dinâmica do Hatha Yoga é bem diferente. A força do Hatha Yoga ela é mais interior, no conceito de consciência de execução e de benefícios, né? E aí nós também não podemos nos prender apenas a benefícios físicos, obviamente. A passagem entre mundos, que é uma outra parte do tema de hoje. O yoga nos ajuda nesta passagem entre mundos, como? Cessando o ciclo de reencarnações, de nascimentos constantes. Nascimento, crescimento, envelhecimento e morte, a famosa roda de Sansara. A criação do yoga, essa ferramenta yoga que foi dada a Patanjali pelo Lord Shiva, ela justamente é para que consigamos, através das práticas dos asanas, dos pranayamas, prática de meditação, conseguirmos elevar a nossa consciência, a nossa concepção de entendimento das coisas. E aí ela se torna algo muito maior do que simplesmente a palavra yoga ou a ação yoga. Ela se torna muito maior, mais completa e mais complexa ao mesmo tempo. Outra coisa relacionada a isso é o elemento ar. Como eu linko esse elemento ar? Através dos pranayamas. Os pranayamas são exercícios respiratórios de movimentação corporal, obviamente, só que movimentam energias vitais, ou prana, ou pranas. Então, os pranayamas, eles nos auxiliam muito, muito com o estresse, ansiedade, falta de atenção. Eu não gosto de falar concentração, porque sigo muito o que Krishnamurti nos deixou através de toda a sua sabedoria oral e escrita. Krishnamurti nos diz que se você tentar se concentrar e não conseguir, você gerará um conflito. E esse conflito internamente tomará uma proporção maior do que se imagina. Portanto,
Se eu tento, não consigo e crio um conflito interior, eu mudo. Então, ao invés de tentar me concentrar, eu tenho atenção, porque a atenção já é completa. A atenção é tudo naquele momento. Se você está atento, você está mais que concentrado. Você consegue fazer uma leitura global daquilo que você está vivendo. Então, Krishnamurti, muito sábio em suas palavras, quando nos diz isso, para que evitemos conflitos e o evitar, né, destes conflitos basta iniciar numa simples compreensão da coisa, daquele momento. Você menos é mais. Isso é uma verdade absoluta. E se você consegue, num momento que, porventura, você, não sei, está estudando para pós-graduação, faculdade ou concurso público, não interessa. Quanto mais você tenta se concentrar, mais aflição, mais emoções que você não precisa viver naquele momento acontecem ali. Então, se você tem atenção, existe uma entrega, e essa entrega, ela é absoluta, vale muito mais a pena. Outra coisa é essa dualidade. Outra parte do tema é a dualidade, porque falamos em gêmeos. E como eu consigo enxergar isso de um ponto de vista do yoga? Isso eu falo de uma concepção pessoal minha. Isso não é escritura, isso não é em absoluto nada já formatado. A dualidade entra no yoga a partir do momento em que você consegue entender as sensações da prática. É o antes e o depois. Não estava bem e agora estou bem. É o bem, é o estar bem e o estar mal. É esse sentido que eu enxergo a dualidade no yoga. É você conseguir ler, fazer uma autoleitura de você mesmo, identificar as coisas e transformá-las. Mas é muito importante que você, nesse processo de identificação, consiga ser verdadeiro, verdadeiro com você e verdadeiro com o momento, para que as coisas fluam de uma forma mais tranquila, mais adequada àquilo que você pretende fazer. Esse é o ponto de vista teórico do yoga em cima dos destes temas de hoje. Então, aproveitando que já falamos de pranayamas e curas e etc., eu vou propor a todos vocês um momento de relaxamento, onde nós vamos fazer uma respiração completa, que é um pranayama. E através disso, você vai fazer a sua autoanálise do antes e do depois. Você vai entender como o seu corpo está agora e vai estar no próximo momento. Fechem os olhos. Então, acomode-se sentada. Estejam todos sentados, com tranquilidade nos pensamentos, identificando as emoções que se fazem mais presentes em você agora e separando. Então você põe num cantinho ali as suas emoções, no outro canto você põe num outro lugar ao lado, você põe o que você quer de melhor. Aí do outro lado ali mais do cantinho você coloca o teu esforço e vai colocando elementos
que fazem parte desse momento, que para você sejam importantes fazerem parte deste momento. Permaneça com os olhos fechados. Traga para você o que você quer que seja trabalhado agora. Não interessa o que seja. Traga o que você quer trabalhar. Faça uma lista mental e escolha uma coisa a ser trabalhada. Após escolher este assunto em específico, não se aprofunde em pensamentos. Apenas tenha consciência de que você quer e vai trabalhar realmente esse assunto nesse momento. Então, coloquem as mãos, não interessa a ordem, fica a critério de cada um de vocês. Uma mão no baixo ventre, cobrindo o umbigo, e a outra mão acima do plexo solar. Assim. E iniciem uma respiração normal. Aliás, me perdoem, verifiquem como é a movimentação desta sua respiração normal. Que partes você mexe do corpo? O que se movimenta a cada ciclo completo respiratório? O que você sente quando você inspira e você expira? Professor Hermógenes, muito sábio, ele nos diz que a respiração é algo fundamental para que se tenha uma vida próspera. Se você respirar mal, você não tem uma vida boa. E isso você pode levar para o âmbito que você quiser, mas a ideia principal é entender o processo respiratório. Continue respirando. Ao meu comando, vá levando a respiração para lugares específicos, movimentando lugares específicos. Então, a partir de agora, expanda o abdômen ao inspirar e solte, contraindo o abdômen, de forma que você sinta com a mão que está sob o seu umbigo o abdômen expandir e contrair. Repita essa respiração 7 vezes. E na sétima, volte a respirar normalmente. Agora, você vai fazer o mesmo movimento de expansão com o abdômen e vai subindo. Você vai mexer agora o seu plexo solar, melhor dizendo, o seu diafragma. Então você vai expandir o abdômen, inflando o abdômen com a inspiração. Inspire um pouco mais profundo e sinta o seu diafragma movimentar-se, até que você comece a ter uma movimentação torácica. Então, você vai expandir o abdômen e o diafragma, e levemente o tórax se expande. Repita 7 vezes. Então, eu inspiro e subo em direção ao plexo solar, ao diafragma. Eu sinto a contração interior. Respire.
Permaneça sempre com os olhos fechados. Isto é uma provocação à sua sensibilidade. Isso é uma provocação aos seus estímulos, à percepção de estímulos. O sétimo ciclo respiratório, respire normalmente, com os olhos fechados, uma mão um pouco acima, e com uma das mãos um pouco acima do diafragma e a outra cobrindo o baixo ventre sobre o umbigo. Faça uma pequena análise de você mesmo. Faça uma comparação do início da prática para este momento. Guarde, apenas tenha ideia do que mudou. Mais uma vez, nós faremos a respiração. Você vai inflar o abdômen, subir diafragma, subir a respiração para o diafragma e expandir o tórax em todas as direções. Ele não vai para frente, não vai para ele expande. E quando eu expando a parte superior do tórax, eu mexo ombros, escápulas. Faça isso 7 vezes. Então, inspire, abdômen, diafragma, tórax, expansão. Concentre-se, ou melhor, atente-se a todos os movimentos. Atente-se às sensações. Perceba que neste momento, aquilo que você decidiu trabalhar através da respiração já está curado, no sentido de que já está resolvido. Perceba-se. Terminada a sétima respiração, o sétimo ciclo, permaneça com as mãos nos mesmos lugares e respire normalmente. Como está a sua mente agora? Ela está tranquila? Aquilo que te incomodava já não te incomoda mais realmente? Já está sanado, já está curado? A princípio, isso é possível, mas existe a necessidade de uma vontade profunda como a respiração. Agora, inspire profundamente pelo nariz. Inspire em 1, 2, 3, 4 e tente soltar em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se não conseguir, não tem problema. Então você inspira em 1, 2, 3 e solta em 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, se conseguir. Então inicie. Então eu inspiro e solto. Respiração predominantemente nasal. Utilizem apenas o nariz para inspirar e para expirar. Repitam 7 vezes. E na última, na sétima vez, tente inspirar um pouco mais. Caso não consiga, tente expirar ainda mais.
soltando mais o ar. Se eu não conseguir inflar muito meu peito, eu solto todo o ar que eu inspirei e mais aquele que está guardado. E volte a respirar no sensação de tranquilidade toma conta de você. Uma sensação de paz toma conta de você. Ela não é fictícia, ela é real, porque você construiu isto até aqui. Esta construção é obra sua. Você tem todos os méritos de estar bem. Aproveite. Sua respiração está normal. Nada te incomoda. A sua postura é adequada a este momento. Se necessário, faça pequenos ajustes. Caso contrário, permaneça como está. Mentalmente dê um passo atrás, como se você saísse do corpo e se observasse. Ao dar este passo, perceba como está a sua respiração. Perceba o ar entrando pelas suas narinas, percorrendo seu corpo até chegar nos pulmões. Suas mãos podem estar soltas. Você já não precisa mais estar com uma sobre o umbigo e a outra acima do plexo solar, do diafragma. Você está tranquilo. Uma sensação de serenidade e paz toma conta de você. Observe os pensamentos, mas não se fixe em nenhum. Quando algo fizer com que você fique focado em um tema apenas, preste atenção na sua respiração. E aí o tema será a sua respiração. O foco será a sua respiração. Inspire, alimente seu corpo com oxigênio. Oxigene suas células. Utilize a respiração como um meio de se vascularizar. E essa vascularização pode ser energética também. Movimente as energias no seu corpo e tranquilize. Foque na sua respiração. Leve o ar aos mais diversos cantos do seu corpo, mas de forma consciente. Cons- Conscientize. Deixe que um vazio repleto de tudo tome conta de você. Nada te incomoda. Você está tranquilo e relaxado, consciente de si mesmo e da sua grandeza, consciente das suas capacidades curativas.
lentamente, bem lentamente. Vá recobrando os sentidos. Faça pequenos movimentos com as extremidades, mãos e pés, e vá ampliando essa movimentação. As pernas, braços, troncos, tronco, e vá ampliando o movimento. Faça o movimento que seu corpo pedir e regresse, abrindo os olhos lentamente. Uma das provocações é: pergunte-se, como estou agora? Pautado no que eu iniciei, no que nós iniciamos na prática, né? No começo da prática. Como eu estava, compare o antes e o depois e perceba o quão é grandiosa a vossa capacidade de conseguir centrar-se e fazer coisas que geralmente acreditamos que não conseguimos, como uma respiração, como foi feito o pranayama, e essa pequena meditação no final. Perceba como é bonita e grandiosa a capacidade do ser humano. Ele consegue realmente quando ele se empenha. Espero que todos estejam bem, estejam relaxados. Nós vamos continuar agora, nosso irmão Ravi, que está aqui conosco, e após o Ravi, nosso irmão Paulo vai dar as explicações finais astrológicas sobre o tema de hoje. Muito obrigado pela presença de todos. Namastê. O Deus que habita em mim, saúde o Deus que habita em cada um de vocês. Gratidão. Seja bem-vindo, meu irmão. Bom, vamos lá, aproveitando esta meditação tão boa, né, que o Trovão fez aí. Obrigado, meu irmão, pelas sutis introspecções, provocações. Enquanto a gente consegue reintegrar essa dualidade que habita dentro de nós. Aproveitando esse estado de consciência, de plenitude, de sapiência, de equilíbrio, de integração, vou trazer aqui alguns olhares e as formas como podemos realizar a fusão entre o corpo, entre a mente, entre o espírito, a alma, ou seja, tudo aquilo que entendemos como contexto fora de nós, né? Não contexto dentro de nós. Então, na psicologia, especialmente na área da psicologia do Jung, a dualidade ela é frequentemente associada ao conceito de sombra. Está vendo aqui, né, ao meu redor, essa luz. Essa relação da sombra, ela é composta por aspectos reprimidos. E esses aspectos reprimidos, não reconhecidos muitas das vezes, sonda determinadas características da sua personalidade. Engraçado, né? O quanto a gente introjeta conteúdos que outrora negligenciamos, entendemos como sombras, e isso acaba fazendo parte do nosso estofo a nível personalidade. Tudo aquilo que muitas das vezes a gente entende como um ataque, como algo negativo, existe um outro olhar para isso. Olhar de basicamente assim, que essa situação, que essa circunstância está tentando me mostrar, está tentando me ensinar. Porque quanto mais reatividade é atrelada a você, em detrimento de N fatores, é a forma como você reage a elas que determinará essa autoinvestigação, este autoencontro,
esta autoanálise, ou seja, esta autoeducação. Porque integrar requer um determinado nível de educar-se, né? Quando você vê as criancinhas ali, né, na mente mais fluida delas, não tem separação, não existe a separação. Tudo faz parte de um todo maior. É que quando crescemos, né, a sociedade ela provoca em nós os impulsos das aversões, dos medos, das culpas, dos preconceitos, dos tabus. Isso acaba se tornando um divisor daquilo que divide, deixa de existir, porque perde o contexto essencial, porque a própria essência ela só é, ela não é esmiuçada, destrinchada, ela apenas existe. Ela é uma forma que não tem a forma cartesiana, uma forma que vai além. A tua alma não tem uma forma, o teu espírito não tem uma forma. A carne sim tem uma forma, que aí é onde entra a dualidade. Dois olhos, né, duas arestas na região das narinas, lado direito, lado esquerdo, né, o hemisfério direito do cérebro, esquerdo. Olha o quanto a gente começa a cair um pouquinho do campo da integração e vai dividindo, que é a realização da dicotomia. Ou seja, se torna dicotômico. Então, aonde na sua vida, deixa a provocação, você negligencia? Porque onde você negligencia, seja uma pessoa, seja uma circunstância de aprendizado, seja alguma situação que irá lhe exigir determinado grau de mudança, quanto que você negligencia isso vai te perseguir. Porque é igual uma sombra perante a luz, né? Ela quer te mostrar alguma coisa. E muitas das vezes, por dor de cotovelo, a gente não quer enxergar, porque causa mudança. Só que existe algo que é interessante, né, na psicologia, que para você mudar, vai existir um fator muito interessante que é chamado de resistência. A resistência a gente subentende como procrastinação, preguiça, falta de perdão, né, falta de amar a si mesmo. Quando você não estende do teu perdão, que na verdade você não se perdoa. Né? É engraçado porque a gente começa a delegar culpa aos outros. Ah, eu estou nessa situação porque o fulano fez isso comigo. Ciclano falou de mim. Essa coisa do Beltrano. O que isso provoca em você? Por que não acolher isso? Falando, não vou mais me importar o que dizem sobre a relação agora com isso. Então, essa relação da autoaceitação. E a autoaceitação é o reconhecimento. Essa é a primeira etapa. O reconhecimento, eu trouxe algumas coisas aqui. Precisei escrever para trazer mais elementos para vocês. Esse reconhecimento é a primeira etapa para reconhecer, né, e aceitar a existência da sombra, a existência do medo, a existência da dor, a existência da tua vaidade, do orgulho, da soberba, falta de da não humildade, de se encurvar perante aquilo que você já não tem. Então, essa relação do reconhecimento envolve uma autoanálise muito honesta, muito justa. É a disposição para enfrentar aspectos desconfortáveis sobre si mesmo. A reintegração ela é desconfortável. Por quê? Porque você vai ter que dissolver as barreiras que você fez perante a integração, perante a união. Dissolver aquilo, essas barreiras que servem como mecanismos de defesa, né? A defesa do ego, a defesa do narciso, a defesa da nossa queda, né? Da nossa alma mais animal, da nossa alma mais pulsante, mais aversiva, que age na mesma proporção da reatividade. Como é que eu vou dissolver isso? Já calha aí uma provocação de, poxa, eu vou não estar vulnerável a isso?
Estar aberto, basicamente. Porque só através da vulnerabilidade você alcança o estado dela, o êxtase dela. Não a alma animal, mas a alma corrigida, a alma que transcende os meros apegos, as meras ilusões, os meros desejos. Então, o segundo passo, que é a própria integração, em vez de suprimir ou você negar a sombra, porque é muito fácil fazer isso, é necessário integrá-la. Isso pode ser feito através de técnicas, né, como bem o Trovão utilizou, de técnicas de imaginação ativa, que é onde você relaxa o teu corpo, o teu espírito, o teu estado vibracional. Na sua tela mental, você começa, né, a sugestionar esse campo da autoliberdade. Porque se você é refém dos teus medos, logo você apenas sobrevive, você não vive. Você é apenas um escravo daquilo que te enobrece a nível de ego. Porque o ego iria apenas nos aprisiona e subentendemos que somos muito especiais. Só que o verdadeiro ser especial é aquele que se integra, aquele que se interage, aquele que se expressa, sem medo de ser julgado, sem medo de ser criticado, porque isso já não faz mais parte do conceito existencial que ele tem, né? Do molde de vida que ele pode obter. Você percebe que é necessário aí o terceiro passo, a realização do equilíbrio. A integração da sombra, ela vai levar-te a um equilíbrio mais saudável entre os aspectos conscientes e inconscientes da personalidade. Lembrando o que eu falei, o quanto daquilo que você não conhece faz parte da tua personalidade. O quanto da raiva que você guarda e você nem sabe também faz parte da tua personalidade. Da inveja, da teimosia, né? Dessa overdose de emoções, de pensamentos de controle, de manipulação. Percebe quanto que você se torna refém de algo que você nem conhece, porque falta o quê? O viés do autoconhecimento. Né? Uma frase de um grande mestre que transitou aqui na Terra: conhecereis a verdade vos libertará. Ou seja, a verdade que vem do teu coração. Realizar a cisão entre a mente e o coração. Porque a mente, ela provém tudo que é da matéria. Tanto é que estipulamos ao amor até o propósito, né? Ah, o propósito do amor. O propósito do amor. O amor não tem propósito. Sinto muito de falar isso. Porque dentro do campo da matéria, o que entendemos como propósito, vou trazer um exemplo, uma metáfora bem digestiva para nós, é o exemplo de uma máquina. A máquina não cumpre o teu propósito. Ou seja, ela entrega aquilo que foi destinado a entregar. Ou seja, existe uma coisa chamada, dentro da filosofia, de plano cartesiano, ao quadrado, né? Coisa muito controlada. Olha o quanto colocamos essa realização de logos, né? de razão dentro do homem. Amar a si mesmo é você destrinchar, esmiuçar, dissolver aquilo que você entende subconscientemente ou inconscientemente sobre o mundo. Porque quando você analisa uma voz, você enxerga uma voz, ela apenas é, ela apenas abaixa. Ela não faz jus àquilo. Ou seja, o amor ele apenas é. Ela não controla a rua, ela vai expressar. Ela apenas surge, ela apenas abaixa. É assim o amor. Ela não tem nenhum mecanismo, não tem nenhum propósito. E se ela colocar propósito, ela deixa de existir. Então, essa realização do amor é ele que vai te libertar. O propósito não é você viver no mundo, mas é você entender as barreiras que você criou contra o e dissolver essas barreiras, porque ele já existe. O amor é a fonte e a ponte que te liga, interliga entre você e o meu divino. E olha que eu não trago aqui nenhum aspecto religioso. Estou falando de algo que vai além da nossa própria cognição, vai além da nossa metacognição. Então, dentro da filosofia, a dualidade é um tema recorrente, que aparece inclusive em várias tradições. Né? O dualismo cartesiano, né?
um grande filósofo, René Descartes, né, ele traz essa relação, né, da mente e do corpo. Né? A mente, na verdade, ela vai expressar determinados conteúdos que vai gerar um efeito correspondente no corpo. Né? Se você começa a pensar muito sobre tensões, preocupar a mente, de preocupação, de estresse, como que o corpo vai ficar? Rígido. Vou trazer o exemplo mais uma vez do Trevão. Quando você medita, você coloca a tua mente em um outro estado, em um outro lugar, como fica o teu corpo? Relaxado. Nessa relação da mente e corpo, a gente chama de ideomotor, ou seja, toda ideia que tem um fator motorizador. Então, qual é a qualidade aqui dos teus pensamentos? Qual é a qualidade da administração dos teus pensamentos? Como você pode realizar uma gestão a nível pensamento? Pondere sobre isso, porque a alma ela só pode ser atingida pelos teus pensamentos. Durante essa semana que passou e essa que está se iniciando, qual a qualidade que você vai trazer para você, a nível de pensamento? Então, dentro também da filosofia, traz o aspecto do mundo, yin yang, né, na filosofia chinesa, especialmente no taoísmo, né? A dualidade é simbolizada pelo yin, que é essa energia feminina, e esse yin, essa energia feminina, dentro do contexto mais esotérico, ela é tida como uma alma, né, que é o mundo onírico, que é onde a alma se revela. E o yang está linkado ao espírito. O espírito ele é totalmente masculino. Então, olha que interessante, né? A gente é uma realização da alma e do espírito. Por isso que tem a mulher, tem o homem, mas o que são é apenas um órgão, um órgão de vida. É só isso que muda. Mas de resto temos as mesmas proporções. O campo do ar é o mesmo, dois olhos, uma boca, dois ouvidos, duas mãos. Percebe? Então, olha quanto isso vai se filtrando e vai gerando um néctar da criação. Ou seja, como é que você tem lidado com a tua energia feminina e com a tua energia masculina? A energia masculina trazer a você muito enriquecimento. A energia feminina, muita sutileza. Como é que a gente pode trazer este equilíbrio? Né? Então, deixo aí essa provocação mais um pouquinho. Trago aqui, em relação ao mundo, pelo domínio, aceitação. Quanto que você se aceita? Porque se você ainda é refém daquilo que os outros falam sobre você, é porque você não se aceitou. Você, porque você ainda não se auto-pertenceu. Então, a aceitação é reconhecer que ambos os aspectos são necessários e naturais para o teu crescimento. Equilíbrio, mais uma vez. Buscar harmonia entre os opostos. 8 e 80 são linhas totalmente extremas. O caminho no meio é uma linha muito eficaz. Uma linha, o terceiro ponto, fluida. Entender que a dinâmica entre yin e yang é constante, que a vida é um processo de equilíbrio infinito. Então, a capacidade de você não se identificar com situações que saem fora do teu controle. Porque se você se identificar com tudo que sai fora do teu controle, você vai para o campo da insanidade. Você vai para o campo da aversividade, da criatividade. Tem mais um ponto aqui, eu já estou acabando. Né? Ponto de um hegelianismo. Né? O George Hegel, que é o Hegel, que a gente chama, ele propôs uma dialética em que o conflito entre os opostos leva a uma síntese. Ou seja, entre negativo e positivo existe um limite. Como é que você pode incluir positivo e negativo aquilo que você tem fraqueza? Como é que você pode realizar essa auto-investigação? Quais são os seus pontos fracos? Que você precisa exercer uma potência para que você possa ser mais autêntico, mais perceptível sobre si mesmo. Isso aí é o que a gente chama sinteticamente de autoconhecimento. Então, essa é a resolução mais elevada que integra ambos os elementos. Então, isso sugere que a dualidade ela pode ser uma força motriz para o progresso e a sua evolução. Olha que interessante. Tudo aquilo que entendemos como seu ruim traz o elemento da libertação. Na Kabbalah,
a dualidade, ela é totalmente fundamental para a compreensão do universo e da alma. E a gente traga aqui dois aspectos. Primeiro é a árvore da vida. Como cabalista, a árvore da vida, né, Kabbalah, ela é composta por 10 emanações, que representam diferentes aspectos de Deus e da criação. Essas emanações, ou essas que a gente chama de sefirot, estão organizadas em pilares que simbolizam forças opostas, como misericórdia e severidade. Ou seja, de um lado tem esse amor incondicional, mas de outro lado tem disciplina. Existe uma relação na Kabbalah também que é o Tikkun. Como é que eu posso realizar essa integração através do Tikkun? Tikkun, o conceito de Tikkun, que é reparação, na Kabbalah sugere que o propósito da vida é reparar e equilibrar as forças opostas dentro de nós. Isso envolve autorreflexão, quanto que você reflete no momento que você está na sua vida e por que você está neste momento da sua vida. Você fala, a gente por dor de cotovelo fala, meu Deus, por que você não... Eu estou nessa situação, fundo do poço, ou nesse lugar da carência. Toda falta vai gerar um excesso. E todo excesso vai gerar... Como é que a gente pode equilibrar esses pratos? Entre pensamento, sentimento, emoção, espiritual. É interessante. Ser humano é muito interessante. Deixo aqui essas provocações para você. E existe um outro ponto aqui. Essa auto-reflexão, né? É a meditação e estudo. Quanto que você pode se estudar? Você pode meditar, sabendo que a meditação é uma oração interna. Ações éticas, comportar-se de maneira que promove o equilíbrio e a harmonia no mundo. Todo tipo de refeixe, toda correção da alma, toda reparação da alma, ela vai reparar o teu coletivo, vai limpar o teu circuito relacional, o teu circuito existencial. Então, meus queridos, lidar com a dualidade envolve um processo contínuo de reconhecimento, abrir mão de determinadas coisas, de determinados atos. Trago aqui a frase do físico Albert Einstein: sanidade é você realizar as mesmas coisas, ou seja, os mesmos padrões, os mesmos hábitos de comportamento repetidas vezes e aguardar resultados diferentes. Isso é o princípio da insanidade. O louco é aquele que é o senhor da desrazão. Aceitação e integração dos opostos que exigem tanto internamente. Todo o meu interno vai reverberar um reflexo no externo. Isso é uma lei intrínseca. Tudo que está fora é como está dentro. E tudo aquilo que está dentro também vai ser tudo aquilo que está fora. Então, a psicologia ela nos ensina a integrar nossas filosofia, nos instrui a buscar equilíbrios e síntese. E a Kabbalah nos guia na reparação e reunificação das forças opostas. Juntas, essas perspectivas, elas irão nos oferecer, nos fornecer ferramentas ricas e variadas para navegar na dualidade de maneira mais consciente e harmoniosa. Tem algo muito interessante aqui que, dentro do estoicismo, só para finalizar rapidamente, existem dois aspectos muito interessantes. A virtude é o único bem. Para o estoico, a virtude é o único bem verdadeiro. Ou seja, o corpo humano ele é preenchido de atributos. Você deve explorar esses atributos e vai gerar as virtudes. Das virtudes nascem as qualidades. Quanto de virtude você tem, quanto de atributos estão inseridos dentro de você que você desabra. E quais são as suas qualidades? Porque quando você aceita, você integra, você reúne, você realiza um fusionamento destes elementos, desses pilares, você se torna mais autêntico. Virtude como único bem. Para os estoicos, a virtude é o único bem verdadeiro. E o vício é o único mal verdadeiro. Essa visão dualista dos valores morais é fundamental para a prática. A virtude, que é sabedoria, coragem, a justiça, a temperança. A prática dessas virtudes é o
caminho para viver uma vida em acordo com a natureza. A virtude reside no nosso campo de controle interno. É a chave para o que a gente chama de eudaimonia, que é a felicidade ou o florescimento. E existe a indiferença, né, como contraponto. A indiferença em relação aos externos. Coisas externas como riqueza, saúde, prazer, dor, status social, são consideradas indiferentes. Ou seja, nem boas, nem más em si mesmas. A atitude estoica é desenvolver uma indiferença calculada para com essas coisas, a forma como interage com essas coisas, ou em excesso ou em falta. Reconhecendo que elas não afetam a nossa atitude, portanto, não determinam o nosso verdadeiro bem-estar. Quando você alcança esse estado de equanimidade, estado de serenidade, de quietude, de compreensão, eles chamam de ataraxia, já saiu da dúvida. A dúvida, ele é o maior elemento da mente que mente. Você possa ter a certeza no teu caminho da integração entre mente, coração, entre o teu eu superior e o teu eu inferior, entre a tua alma e o teu espírito, entre tudo que compõe você como ser humano. Integre as tuas dores e delas nascerá o prazer. Até a rosa tem seus espinhos. Que você possa integrar e amar a si mesmo. Então, você estabeleceu o autodomínio, transformando. Faça exercícios espirituais, procurem trovão, pau, né? Se coloque nessa provocativa de você integrar a si mesmo. Eu acredito que você reduz aí tantas coisas em sua vida que chega, né, de carregar determinadas malas, essa mochila cheia de pedras. O trovão sempre me fala dessa realização de moksha, que é libertação. Então, que você possa se libertar, tá bom? E desde já, gratidão. E deixo aqui agora com o Paulo. Gratidão. Boa noite a todos. Estamos aqui olhando agora um novo momento, uma nova fase da Lua que começa dentro de alguns dias, exatamente no dia 6, a gente começa uma nova fase da Lua, daqui a 2 dias, no dia 4. Estamos agora no final, ou seja, na Lua que a gente coloca como Lua balsâmica. Essa Lua balsâmica, em Touro, ela fala de tudo aquilo que passamos pelo mês todo, ou seja, desde o começo da lua nova, que se iniciou no signo de Touro, agora somos convidados a rever tudo aquilo que nós passamos por esse mês, tudo aquilo que nós realizamos, o que nós conseguimos, ou seja, e o que nós não conseguimos, ou seja, extrair o bálsamo de tudo aquilo que passamos por esse mês. No mapa atual, ou esse mapa que está na tela, é o mapa desse dia de hoje, e nesse mapa nós vemos já o Sol entrando no signo, já estando no signo de Gêmeos, ou seja, trazendo, como bem falou o Ravi, tanto quanto o Ricardo, falando a respeito de toda essa dualidade. Gêmeos, signo, por si só, ele rege os pulmões, né? Tem uma regência do pulmão nessa respiração. E, claro, coisas relativas à energia do pulmão, como, por exemplo, a ansiedade seria uma delas. Então, essa ansiedade por conquistar, essa ansiedade por falar, essa ansiedade por se mostrar ao mundo, né? Nos aspectos familiares, fala muito a respeito dos irmãos e irmãs que nós temos na nossa casa. Tanto é que o signo em si, ele embarca uma mitologia, na mitologia grega, o Castor e Pólux, que são dois irmãos. Um era filho de Zeus, imortal, e o outro era filho de uma mortal.
era filho de um mortal. No caso, um dos irmãos foi ferido na guerra e veio a falecer. Com isso, fez-se toda uma oração, outro irmão pediu essa oração para Zeus aliviar isso. E com isso, parte do tempo, o irmão mortal ficou como imortal, e a outra parte do tempo, o irmão imortal ficou mortal. Ou seja, um foi para o Hades, o purgatório, o inferno, que seja, e o outro foi ao Olimpo, aos céus. Então, ficaram repartidos entre essa relação entre céu e inferno. Ou seja, aonde que no nosso dia a dia nós compartilhamos isso? Nós estamos no céu, estamos no inferno, mostrando essa dualidade, o que nos leva para o céu e o que nos leva ao nosso inferno pessoal. E tudo isso é relativo, em primeira instância, ao pulmão, à respiração. E a respiração também chama essa questão do espírito, chama essa questão do que estamos sendo, do que nós estamos atraindo para nós. Trazendo essa consciência de onde nós somos positivos e aonde nós somos negativos no nosso dia a dia. De mão com essas emoções que nos atraem, coisas boas e coisas ruins. Como nós atraímos uma coisa ou outra. E também o potencial que, através disso, de descrever isso, discriminar isso para nós, como que podemos negociar isso, renegociar isso, trazer à luz todas essas questões opostas e fazer com que isso se torne uma linha de equilíbrio, né? Porque essa casa também fala de negociação e a casa oposta, que é Sagitário, fala de política e diplomacia. Nesse caso, então, como podemos agregar o nosso interesse pessoal ao interesse do coletivo? E como redirecionar isso num bem comum? Então, envolve muito essa negociação e a transição entre o mundo, já que Mercúrio, que é o regente do signo de Gêmeos, ele é Hermes, ele é o mensageiro dos deuses, ou seja, aquele que tem as asas no pé e circula desde o Olimpo até o Hades, até os planos inferiores. E claro, nós não estamos nem no céu, nem tampouco no Hades, então nós estamos na face da Terra, aonde que através disso podemos fazer essa negociação, trazer essa nova luz equilibrada para o nosso dia a dia, controlando a nossa ansiedade, revendo quem nós estamos sendo e como podemos, através disso, sermos melhores pessoas. Mercúrio sempre nos convida a rever aquilo que estamos sendo, não que nós somos, porque como nós estamos vivendo, como nós estamos trabalhando, como nós estamos nos comunicando, como nós nos apresentamos ao mundo. E com isso, perdoar, rever, realinhar, traçar um objetivo mais sólido, traçar um objetivo aonde que possamos trilhar um novo caminho com mais maestria, com mais força. Mercúrio também, por outro lado, rege os rins, em principal questão, o rim direito. Na medicina chinesa é falado que o rim direito ele é uma fornalha, vamos assim dizer, do corpo. Então, o rim direito ele movimenta a energia da Kundalini, como é dito nos Vedas, ou seja, a energia que sobe pela coluna, no canal central,
né, da coluna. Então, o mercúrio é o único metal que é sólido, líquido ou gasoso. Uma temperatura muito baixa, ele se torna sólido. Na temperatura ambiente, ele é líquido. E aquecido, ele se torna gasoso e volta à Terra. Então, ele transita, o próprio metal, por entre todos esses planos, sólido, líquido e gasoso. Da mesma forma, então, os rins, eles dividem as águas do corpo e também trazem a sede da alma, ou seja, aonde a nossa alma, a energia da nossa alma, que é limitada, está no corpo, está nos rins. Perceba que uma pessoa que está adoentada, acamada, numa UTI, por exemplo, quando ela, o médico avalia e quando ela, o rim começa a falhar, se ele tem uma possibilidade de 50% de sobreviver à doença, se o rim começa a falhar, essa vitalidade ou a possibilidade dessa pessoa se recuperar vai caindo drasticamente. Se tem 50%, o rim começando a falhar, começa a dar 5% de possibilidade de vida. Isso demonstra que nós aqui viemos para renegociar, viemos para trabalhar a nossa alma, transmutar a nossa alma. Lembrando também que o mercúrio ele serve para processos de purificação. Tanto é que nós vemos muitas notícias, garimpo de ouro, por exemplo, contaminação por mercúrio, porque o mercúrio, então, ele auxilia a separar o ouro de outros minerais que estão presentes ali. Mas, claro, como ele se torna gasoso, muitas vezes um descuido do garimpo faz com que isso vá ao ar e, descendo à terra novamente, contamine os mananciais de água e trazendo essa contaminação toda para a população, para os peixes, para toda a vida ao redor. Nesse ponto, então, os rins, como sede dessa força mercurial, principalmente o rim direito, ele fala do medo, fala também de transitar e transformar aspectos que travam a fluidez da vida. Já que nosso corpo e a nossa energia é visto como um rio. E esse rio, se tem uma curva, pode gerar detritos nessas curvas, ou qualquer coisa que atrapalhe o livre fluxo, vai fazer com que esses detritos fiquem acomodados. Então, lembranças, emoções, coisas que nós temos guardadas no nosso interior, nesse momento vêm todas à tona. Como uma energia que está ali parada, que necessita ser movimentada, que necessita ser transformada. Então, um dos atributos também ligados a Mercúrio é a cura. A cura da alma, a cura do corpo, a cura de quem nós somos, através da ação de sermos e estarmos como melhores pessoas. Então, tudo isso é salientado nesse momento balsâmico da Lua, já com o Sol em Gêmeos. Vênus, que é o planeta do amor, aparece no amanhecer ou no entardecer. Agora, com essa posição que ele está, é a primeira estrela no Sol quando ele se põe. O Sol se pôs, você olha no horizonte, e você vai no horizonte, no caso, o oeste, onde o Sol está se pondo, a primeira estrela que você vê ali é o Vênus. Então, ela nos guia àquilo que para nós é aceito. Como nós podemos viver de uma maneira mais prazerosa? Como podemos viver de uma maneira mais justa, mais equilibrada? Entre eu e o outro, né?
buscando, então, essa satisfação na realização de sermos quem gostaríamos de ser agora. Então, o geminiano, naturalmente, ele tem uma rapidez mental. Mas essa rapidez mental, muitas vezes, ele começa a acessar muitas coisas, ter muitas ideias, não tendo muitas vezes tempo hábil para assentar essas ideias no plano da ação prática. Então, ele aceita uma ideia, acha uma coisa interessante, e fica uma coisa assim. Tem amigos geminianos que, em determinados momentos, iam na sinagoga, e todos pensavam que era judeu, daqui a pouco ele se torna católico, carismático, vai para a religião afro, vai para Umbanda, vai para o Candomblé, e quem ouve ele falar pensa que faz anos que ele está ali dentro, enquanto, na verdade, ele faz poucos dias que está ali. Então, ele tem essa rapidez, ele pega como uma memória RAM do computador. Fica tudo guardado ali, mas a partir do momento que você desliga o computador ou que ele deita e acorda em outro momento, aquela memória se perde se você não gravar. Então, Gêmeos é um signo mutável, ele sempre busca mudança e sempre está buscando novas ideias, novas coisas, ou estar mudando a forma como as coisas estão se apresentando para uma melhor forma ou mais adequada a ele. Por isso que é sempre colocado como signo do vendedor. Ele vende algo, ele vende uma ideia, ele vende uma emoção, ele vende um estado de ser. Então, se não estamos atingindo, não atingimos plenamente na lunação de Touro aquilo que gostaríamos, chegou o momento de revermos tudo isso e colocarmos um novo plano de ação, uma nova apresentação e uma nova estratégia. No mapa, vamos falar mais para frente, em outra live, do mapa da Lua Nova, apresentando toda essa força que está sendo colocada até por Plutão, que está nos convidando a transformar as nossas ideias, transformar as nossas verdades, que formam esse triângulo azul no mapa. Todos em signo de ar, Libra, Aquário e Gêmeos. Ou seja, convidando isso para que nós sejamos melhores pessoas, para que as nossas ideias, o nosso ser e o nosso estar e agir sejam uma coisa só, mais coerente, transformando as coisas que nos atrapalham internamente, mudando os atributos da alma. E, claro, nessa hora também pedindo ajuda para essa transmutação. Agradeço a presença de todos, desejando assim uma boa noite.